Fala galera do Orbit, seja bem-vindo a mais um podcast da Orbit. Nosso objetivo aqui é trazer informações práticas para que você possa usar no seu dia a dia, amanhã. E a gente sempre traz pessoas aqui que tenham exatamente a ideia de trazer esses conteúdos para que você possa realmente modificar a forma que você atende seus pacientes. Hoje a gente vai conversar aqui com o Roger de novo sobre ultrassonografia ocular, de diversas coisas diferentes sobre ultrassonografia, mas a gente vai começar falando sobre os principais erros que as pessoas cometem ao falar de ultrassom ocular. Roger, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Beleza, a gente já está com uma parceria bacana sobre ultrassonografia ocular, já tem vários alunos, a gente tem nossos grupos de WhatsApp, onde as pessoas discutem ali e tal. E assim, eu vejo que na prática, eu já passei por esse momento no passado, a gente tem... Algumas pessoas cometem alguns erros durante essa trajetória com ultrassom ocular. É um exame que ainda é obscuro para grande parte dos oftalmologistas, no sentido de que não é aprendido durante a residência da maneira adequada. Enfim, a gente tem aquela questão de a pessoa sai desbravando, a pessoa sai fazendo de qualquer jeito, a pessoa sai fazendo de maneira com técnica errada, aí sai lá dos errados, ou saem coisas... pelo menos às vezes eu recebo uns exames assim, de exames super mal feitos e que muitas vezes deixam o paciente desassistido pelo fato de estar desse jeito. Sim. Então, primeira coisa, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, eu que agradeço, Uma satisfação enorme estar aqui participando do segundo já, né? Exatamente. Primeiro não deu tempo de falar tudo que a gente gostaria, então... Não vai acabar nunca, estamos. Né? Não vai acabar nunca, vai ter de segundo, 10º, 20º e vai por aí, né? Eu também. A intenção não é nunca esgotar o tema, porque não é esgotável. Sim. Mas a gente vai repetindo os assuntos, mudando os assuntos, mas repetindo as pessoas para poder abordar várias formas diferentes. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Você está com uma experiência super grande de ultrassom, você é uma das referências de ultrassonografia no Brasil hoje em dia, né? De diversas pessoas que fazem bem feito, você é uma delas. Você está com uma experiência grande de ensino, que aí sim a gente vai limitando, existem menos pessoas que têm experiência grande de ensino de ultrassonografia no Brasil. O que você vê hoje que são, vamos falar três erros básicos que você vê que pessoas repetem sistematicamente e que poderiam ser corrigidos de alguma maneira? Sim. Vou começar por um ponto que você tocou aí, que é algo que não é tão tocado assim, né? Não é tão buscado durante o nosso processo de formação tradicional, durante a residência. O país, de uma maneira geral, carece de programas de formação específicos para ultrassonografia ocular. Se a gente for ver os programas formais de complementação especializada, de fellow de ultrassom, são poucos mesmo. A gente vê que muita gente aprende ali pelas beiradas, aprende um pouco junto com quando vai fazer o fellow de retina. Então, só que as pessoas caem na real quando vão para a vida, né? Vão trabalhar ali na sua clínica, vão prestar serviço em alguma instituição, e aí cai no colo, né? Preciso fazer ultrassom. Então, o primeiro erro é começar a fazer ultrassom achando que tá tudo dominado, né? Então, ultrassom é um exame complexo. A história do examinador dependente, precisa ter experiência, mas fica mais complexo e mais difícil ainda se você não busca ter as bases e os fundamentos mesmo, né? Então, eu sempre uso algumas frasinhas, tipo, começa do começo, né? Como é que é começar do começo? Entender o que é ultrassom. E aí, né, eu sempre explico um pouquinho, olha, não tem como entender ultrassom sem entender física, sem entender posição. É coisa de padronização, né? Que um consenso lá determinou quais são as posições padronizadas. Pega isso na cabeça, monta. Já é um ótimo começo já para você entender e não sair fazendo o exame de uma maneira aleatória. Que, como você falou, se a gente não tem um direcionamento na hora de fazer o exame, todo desenrolar ali vai ser esquisito, né? A conclusão não vai ser legal, o laudo não vai ser bem feito, e aí a gente pensa no maior interessado no final, que é o paciente, né? E dentro dessa demanda, assim, uma coisa que eu acho também que é um erro, que aí a pessoa que já está no mundo da ultrassonografia ocular, é não seguir a sistematização, né? A gente bate muito nisso, sobre seguir uma sistematização. E a gente vê que tem algumas pessoas que insistem em ficar perdidas durante o exame. Se você não segue... quando é para cirurgia, né? Pensando aqui nos treinamentos do Felipe, por exemplo, todo mundo aceita muito bem que a cirurgia é passo dependente. Se você não fizer o passo aqui, depois o fio vai enrolar, a lente vai ficar tiltada. E para ultrassom, apesar de não ter o resultado ali de um procedimento, o passo a passo é muito importante também, né? E uma coisa que eu
bato sempre quando eu estou orientando o pessoal no hospital, orientando os alunos, é que você precisa fazer tudo muito intencional durante o exame. Você precisa saber o que você está buscando, o que você está vendo em cada momento. Que vai chegar num ponto que você, ao longo do exame, já vai mentalmente montando a conclusão, o laudo, que é o que eu acho que é o máximo, assim, do que a pessoa pode alcançar. De, olha, eu estou fazendo isso porque eu estou buscando esse resultado, eu já sei que eu vou escrever dessa maneira. Isso vai ser importante para reforçar o meu ponto ali na hora que eu for colocar uma hipótese diagnóstica no laudo, né? Então, trair a sistematização, eu acho que é um grande erro ainda, assim, que eu vejo na prática. Massa. Legal, no primeiro podcast a gente falou disso, né? E ele tem também uma frase de efeito que é o de não se emocionar, que eu sempre lembro. Porque às vezes no meio da sistematização ele encontra algum achado, se emociona e pede a sequência do exame, do que ele deveria fazer no exame, meio que voltado para aquilo ali, né? Então isso é legal. E isso tanto para a sequência daquele exame quanto para o raciocínio geral, né? Antes da gente começar aqui, a gente estava falando de um caso de leucocoria em criança. Então, assim, você fica ali, né? Como é que eu vou expressar? Será que os pais já estão cientes aqui dos possíveis diagnósticos ou não? E você não pode esquecer de examinar o outro olho, né? Então, se você ficar ali, perdeu a oportunidade, a criança foi embora, é difícil pedir para voltar de novo. Então, a gente não pode perder a oportunidade de completar o nosso raciocínio, completar a nossa atenção para o paciente e não ficar só ali, né? Em relação a isso, só para contextualizar para quem não estava assistindo, não estava participando da nossa conversa porque a câmera não estava ligada, é um caso que eu atendi de uma criança com leucocoria e que veio para fazer exame de ultrassom comigo. Então ela não era minha paciente, ela já chegou com diagnóstico de descolamento de retina e esse descolamento causou uma leucocoria e ela tinha 3 meses de vida. E a gente estava comentando sobre isso, a importância de examinar os 2 olhos. Mesmo que o médico não tenha solicitado porque ele se equivocou, porque ele se emocionou, exatamente, por algum motivo, né? Ele não solicitou dos 2 olhos, o que for, não importa, a gente tem que examinar porque é o jeito certo de fazer o exame. Tem patologias que vão ser unilaterais, e até aí eu não gosto muito de fazer exame unilateral, não, mas em casos selecionados ainda vai. Mas tem doenças que você tem que olhar. Uma coisa muito pontual, poxa, é um descolamento do vídeo posterior sintomático com hemorragia vítrea. Você pode ficar só naquele olho ali, porque você sabe que... Ou uma catarata densa num olho só. Exatamente. Tá, beleza, você fazer ultrassom no olho só. Apesar de eu não gostar tanto, eu gosto de olhar os 2, porque, por exemplo, comprimento axial simétrico. Exatamente. É um critério super importante para você falar se um... Enfim, mas essa solicitação é super importante ser feita pelo médico que vem de fora. E se não veio, faz parte. Eu coloco, pelo menos a minha prática do meu cotidiano, eu boto no bolo de exames e explico às vezes para a mãe ali, às vezes os pais, ou o paciente na verdade, né, vai entender que realmente precisa dos 2 olhos. E às vezes quando não dá para entrar nesse mérito ali, eu faço o exame dos 2 olhos porque faz muita diferença no laudo que eu vou fazer, né? Aproveitar e falar um recado para você que está assistindo o podcast e que não vai fazer ultrassom, mas vai solicitar. Então... praticamente todo mundo que está vendo aqui ou vai fazer ou vai precisar do exame um dia. A solicitação do exame é muito importante, com os dados clínicos, passado cirúrgico, né? A gente está aqui no meio de um congresso, então hoje mesmo o pessoal estava discutindo muito sobre isso. Como é que eu vou adivinhar qual tipo de fixação que foi feita? Se foi feita uma... A gente estava mostrando lá, discutindo um caso de uma vitrectomia parcial, um caso super difícil, né? Porque você vê uma cavidade vítrea totalmente alterada. Como é que você vai adivinhar que foi uma vitrectomia que foi abortada no meio do caminho porque o olho sangrou e aí o cara não conseguiu continuar a cirurgia? Então, informação no pedido do exame, a gente quer ser bom para fazer o exame sem pedido. Mas a gente consegue ser melhor ainda se o pedido tiver as informações clínicas, principalmente nessa questão de passado de procedimentos cirúrgicos, né? Só para aproveitar aí, já que você falou da questão da solicitação. Da solicitação. Tem uma coisa que eu vejo também é uma crença limitante mesmo, que acontece muito com o pessoal que fala, quando vai falar de ultrassom, fala assim, eu não aprendi na residência, então não dá mais para aprender. É muito difícil aprender ultrassom. Na minha vida eu não tenho prática com alguém que tem experiência de ultrassom e tal. Então eu acho que existem várias barreiras na ultrassonografia que são limitantes. A pessoa bota na cabeça que é difícil, que não dá para aprender direito, que não consegue aprender com ninguém, e aí tem essa dificuldade de realmente evoluir, né? Eu colocaria mais uma coisa ainda, o medo, e puxando esse exemplo, né? Quando você fala, vou ter que fazer um exame numa criança de 3 meses que pode ter uma lesão, ou eu tenho que definir se aquilo ali é um melanoma ou não. Então,
o medo de ter que decidir sobre casos muito difíceis, às vezes é uma barreira para a pessoa começar ou entrar nesse mundo também. Mas assim, dá para a pessoa que é especialista em retina ou que precisa fazer o ultrassom aprender a fazer bem feito e resolver a grande parte dos casos do dia a dia, né? As coisas raras ou as coisas muito complicadas vão ser sempre complicadas para quem não é uma referência naquilo ou para quem não tá. E aí é legal ter um grupo, né? Ter um mentor, ter alguém a quem recorrer para esses casos. Ou um referenciador, né? Claro. Um referenciador. Às vezes você não vai resolver todos os casos, ou não vai fazer o diagnóstico de absolutamente tudo, mas saber até onde vai ser o limite, saber discutir, saber onde buscar ajuda, isso é legal. Sim, eu tenho a quem recorrer quando eu preciso. Né? Quando eu preciso também. Assim, é uma coisa interessante, né? Que eu costumo, para provocar os residentes lá no HC, eu costumo falar assim, cara, você é R3, você tá aí tirando onda, fazendo faco, né? Pra que você precisa ter medo de fazer um exame que não é invasivo, que não machuca o olho do paciente? Então, se a gente for fazer o raciocínio inverso da coisa, você falou de ter medo, de ter receio de encontrar o diagnóstico, se a gente for fazer o raciocínio inverso, poxa, fazer uma vitrectomia é algo muito, muito, muito mais complexo, arriscado, entre aspas, de se fazer, mesmo a cirurgia de catarata, né? Poxa, você tá dentro do olho. A curva de aprendizado acaba danificando umas pessoas no meio do caminho até você ter segurança para realmente conseguir produzir um efeito positivo dentro daquilo. A curva de aprendizado acaba não levando a dano nenhum. Exatamente, nem um dano direto. Você pode deixar passar algum diagnóstico, mas assim, em ambiente de ensino sempre vai ter alguém para checar, mas realmente não tem nenhum dano direto em aprender ultrassom. Então, uma das coisas que eu acho legais assim dessa história do perfil US ocular é despertar o interesse em pessoas que talvez não tivessem esse start assim de pensar em ultrassonografia, principalmente os residentes, né? Porque a gente apresenta tudo para os residentes quando a gente está na residência. A gente desperta o interesse nele fazer cirurgia de catarata, porque é bom, porque é isso, porque é aquilo, fazer retina, fazer cirurgia refrativa, fazer plástica, fazer injeção intravítrea, e pouca gente desperta o interesse em fazer ultrassom, né? Nada é um melhor que o outro, a questão não é essa, a questão é a oportunidade. Então, uma das coisas que eu acho muito legal, que foi um efeito colateral que eu não imaginava, assim, foi isso de pelo menos ali, que é o meu dia a dia, mas eu sei que acontece em outros serviços também, de verem residentes se interessando por isso, né? Isso aconteceu para mim de uma maneira muito específica, por questão de identificação, e eu sei que na minha época ali, meus contemporâneos, pouca gente seguiu esse caminho, mas hoje em dia eu vejo todos os anos, inclusive as pessoas perguntando, poxa, Roger, no R4 eu posso acompanhar aqui? Então, despertar o interesse não quer dizer que todo mundo vai sair sendo super especialista, mas dá a chance de a pessoa pelo menos abrir a cabeça para isso, ter as noções básicas, né? E eventualmente, se essa pessoa precisar aplicar isso na vida dela, ela não vai sair do completo zero, né? Porque aí o desconhecido realmente trava a gente um pouquinho. Você tendo a noção básica, você consegue sair de um estado mais confortável ali para caminhar, né? O ultrassom não foge de outras áreas médicas onde a base é super importante, né? A gente estava conversando sobre isso e em outros programas de treinamento, em outros cursos, a gente vê pessoas que às vezes querem resolver tudo num final de semana ou só num treinamento prático, uma imersão, e não é bem assim se não tiver as bases, né? A gente vê isso no Out of the Bag, que de vez em quando as pessoas falam, posso fazer só o hands-on, sem fazer a parte teórica, e não faz muito sentido, porque não vai conseguir aproveitar, ou aquilo não vai ser a cereja... É a cereja do bolo, né? O treinamento hands-on, ou botar a mão na massa, ele vem para coroar aquele estudo que você teve da base. Você precisa ter a base das coisas. Legal. Isso é um pensamento que eu tinha equivocado no início, né? Quando eu pensei em mexer com o ensino, eu falei assim, caramba, o curso prático vai ser assim, né? Vai bombar e tudo mais. Só que hoje, aprendendo muito também, eu vejo que o treinamento prático é importante para a cereja do bolo, mas o resto do bolo inteiro vem antes, né? Que quando a gente vai ver o aluno ideal, assim, dos segredos, é justamente isso que a gente está falando, a pessoa que está na rotina,
que tem o equipamento, tem os pacientes, ele está precisando absorver informação para aprimorar a técnica, e aí assiste aula, implanta, discute. E lá, né? O grupo é muito legal por causa disso também, né? Exatamente. Lá. E aí o aperfeiçoamento vai vindo com o tempo, né? A gente comentou que tem poucos centros formais de formação em ultrassom no país, e muitas das pessoas descobrem que precisam fazer ultrassom depois que já terminou fellow há muito tempo, já mudou para um lugar distante, já está com família, e realmente vai ser difícil a pessoa se deslocar para fazer, mas ela precisa daquele exame, né? E esse esquema tem sido muito legal, de dar aquela base ali, e enfim, o conteúdo não é só teórico, tem muita coisa teórico-prática mesmo, de vídeo demonstrativo, esquemas, que a gente faz de tudo ali para transmitir essa noção prática. E a pessoa vai pegando, aplicando, né, entendendo e aplicando. E aí, em algum momento, a gente vai se encontrar para pegar na mão ali e fazer aquele ajuste fino, né? Eu achei legal o que você estava comentando agora há pouco. Eu vou resgatar o assunto que você estava falando, que às vezes a pessoa fala assim, não vou começar a fazer ultrassom porque eu tenho medo de caso difícil. E realmente, tem que ter medo de caso difícil, porque caso difícil é difícil mesmo. Tem caso que realmente muda a vida da pessoa que estiver ali. Só que eu acho que dá para entender qual é a nossa limitação, e você sabendo qual é a sua limitação, você consegue dar um direcionamento adequado para o paciente, né? Sim. Igual esse caso que a gente estava conversando agora há pouco, da criança de 3 meses que eu atendi com leucocoria. Eu, na minha prática, na minha cidade, eu não tenho costume de ver retinoblastoma. Uhum. Não sei se, acho que para você, não sei se você pode ter mais, mas eu acho que para você não é comum ver retinoblastoma, porque não é comum para a maioria dos médicos, né? Chegou essa criança, leucocoria, 3 meses de vida, ultrassom, me parecia um retinoblastoma. A família precisa de uma resposta. Sim. Ela veio para perguntar uma coisa e ela precisa dessa resposta. Eu falei com a família, eu acredito que seja, vocês precisam de uma opinião de quem tem experiência, que vê isso todo dia. Eu não sou essa pessoa. A pessoa que você vai ter que procurar é essa aqui. E dei um direcionamento para ela. Eu acho que é importante dizer, eu entendi a minha limitação dentro daquela situação, resolvi o problema de um monte de gente que não era retinoblastoma, e resolvi o problema até dessa criança, só que não através da minha mão. Sim. Diretamente, mas eu consegui informar para essa família o que ela precisava fazer. Então, mesmo que você não seja expert em doenças raras, eu tenho medo de não saber diferenciar melanoma de nevos de coroide. Beleza, cara, a hora que você for óbvio que é um nevos, beleza, você dá a sua conduta já e segue o jogo. A hora que você estiver realmente na dúvida se é um nevos ou um melanoma, pede opinião para alguém que tem mais experiência. Não dá para cozinhar o paciente. No dia a dia, com outras subespecialidades dentro da oftalmologia, não é diferente no ultrassom, né? Então, assim, acho que não tem muito motivo de ter medo mesmo de fazer, de aprender mais sobre o exame de jeito nenhum. Tem uma coisa que eu queria perguntar para o Roger, que é o seguinte, a grande maioria das pessoas começam a se interessar por ultrassom por necessidade, que nem você falou, tá? Saiu do ambiente universitário, caiu na vida e viu que ali ela tem que dar conta de resolver os casos do serviço. E não é a grande parte, assim, acho que a minoria quer se tornar referência nisso. Mas, por exemplo, vai ter aquele que vai começar a estudar o assunto, vai se apaixonar por aquilo, vai gostar e que tem esse efeito colateral é capaz de gostar tanto que ela corre o risco de virar uma referência. Sim. E aí eu queria saber um pouco da sua história com isso, né? Porque esse correr o risco de virar uma grande referência de ultrassom, como é que foi isso na sua história? Como é que foi isso na... Antes de falar da minha história, só assim, isso é uma coisa muito interessante, né? A trilha de quem está aprendendo a fazer ultrassom já na vida extra-ambiente de ensino é muito nessa linha de quero resolver meus casos. Poxa, eu sou retinólogo aqui, estou num lugar que não tem, né? Quero dar agilidade para o cara não precisar sair, voltar, né? O paciente às vezes se perde no meio do caminho por vários motivos. Então, começa nessa questão da resolutividade, né? Só que se o cara vai se dedicando para resolver os próprios casos, aí tem algum amigo que fala assim, pô, cara, faz a catarata aqui para mim. E aí a pessoa, o ultrassom é para ser resolutivo, né? O cara tá aprendendo para resolver os casos dele. Mas corre o risco de alguém perceber, pô, esse cara tá fazendo direito. E aí é uma escolha que a pessoa tem que fazer. Pô, eu quero ficar aqui no anonimato, eu posso começar a fazer... Isso
E é legal isso, né? Naturalmente, essas coisas vão acontecendo. Tem gente que não vai querer, já me falou, Roger, eu não quero fazer ultrassom pra fora, eu quero ver meus casos de retina e pronto. Tá ótimo, beleza. Mas eu tenho um pouco, assim, da missão do projeto S Ocular, formar referências ao longo do país inteiro. E hoje eu tenho alunos no país inteiro. Chegaremos no mundo. Chegaremos no mundo, em breve. Mas ser resolutivo não significa necessariamente dar todos os diagnósticos, né? Resolver todos os casos. Ser resolutivo é você reconhecer as limitações do método ou as suas próprias limitações, porque realmente tumor, retinoblastoma, são condições raras de serem vistas e tem poucas pessoas que veem isso todos os dias, capazes de tomar uma decisão. Então, não é para ficar na sua mão. Assim, ó, se tá fugindo do meu escopo aqui, eu vou procurar alguém de confiança, isso é importante também, né? Não joga no mundo, procura alguém de confiança e direciona logo. Então, ter essa rede é importante também. E, pegando o gancho, eu mesmo tinha muito preconceito com onco. Eu falava assim, cara, não tem como aprender ultrassonografia de tumor, porque eu não sou oncologista. E aí, mais uma vez, é uma crença limitante. Quando eu sentei e peguei o livro para fazer a aula, eu falei, não, calma, tem uma lógica aqui. Eu consigo dividir aqui, pelo menos, os principais tumores, os tumores mais comuns na idade adulta, as metástases nas crianças. Consigo organizar um raciocínio para fazer um funil de maneira que eu vou, pelo menos, conseguir direcionar esse paciente para um lado ou para o outro, né? Bom, dito isso, vamos um pouquinho da minha história. Como eu falei, eu comecei a aprender ultrassom totalmente por puro interesse de conhecimento, assim. Eu falei, cara, esse negócio é legal. Porque diante de outras áreas que eu vi ali, para mim, né? Naturalmente, eu tenho afinidade. Eu percebi que tinha afinidade. Eu falei, cara, esse negócio é legal de entender. Fácil de entender, as coisas estão na minha frente. Caramba, eu vejo o vítreo inteiro me movimentando na minha frente. Se ele tá colado, se ele não tá, se ele tá puxando a retina, não tá. A coisa era muito clara para mim. E aí veio o interesse, ainda mais depois que eu escolhi fazer retina, veio o interesse de juntar as duas coisas. E eu fiquei ali no ambiente de ensino, acompanhando, aprendendo, depois ajudando a orientar, depois assumi o ambulatório. E inicialmente esse negócio era pra mim só assim, eu tô aqui porque eu gosto, né? Eu não pensava em levar isso pra minha vida privada, assim, né? E executar. Até o ano de 2020, que eu acredito que todo mundo que já estava no mercado começou a se perguntar sobre algumas coisas. Na época, tanto eu quanto minha esposa, que também é oftalmo, a gente só trabalhava terceirizando, né? A gente só trabalhava para os outros. E aí a gente começou e sentou e falou assim, cara, o que a gente pode fazer por nossa conta própria? Aí minha esposa virou e falou assim, você precisa comprar ultrassom. Você tá doido, esse negócio é caro, não sei o que, a gente tá sem trabalhar, quando é que a gente vai voltar a trabalhar? Resumindo, tomamos coragem, fizemos os cálculos, comprei ultrassom. E ali mesmo, na pandemia, quando as coisas ainda não estavam funcionando muito bem, eu fiz um curso, que na época tinha uma promoção a R$35 um curso para aprender Google Ads. E comecei a fazer anúncios para que as pessoas me achassem para fazer ultrassom. Aí eu descobri ali, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas descobri um pedaço do mercado que eu poderia abraçar. E aí comecei uma sala de um grupo de amigos nossos que já tinha montado uma clínicazinha ali. Eu falei, posso ir de vez em quando, eu pago uma taxa, faço um exame. Às vezes a taxa que eu pagava era o mesmo preço do exame, saía 0 a 0. Mas comecei, ia. E às vezes eu ia lá e fazia 2 exames. Então eu já não saía tanto no 0 a 0. E quando a gente decidiu ir para consultório, estruturar uma coisa, por muito tempo o ultrassom foi o que bancava ali a taxa que eu pagava por período de atendimento, foi o que bancava. E uma consulta ou outra que eu tinha ali no início, você começar sozinho, difícil, né? Não tem muita referência para consultas, eu digo, né? Não para ultrassom. Então, por muito tempo, o ultrassom foi me ajudando a bancar. E junto disso, óbvio que eu fui, né, pegando o jeito dessa questão de relacionamento, né? Quem me indicava, eu procurava. Hoje em dia, com o Instagram, você pega o nome da pessoa, não conhece essa pessoa. Pega, procura lá, ou procura no Google, tenta achar o número da clínica, manda mensagem no Instagram. Numa dessas de você dar um oi,
o exame do seu paciente tá ok, tá aqui o resultado, a pessoa vira e fala assim, pô, agora eu vou encaminhar só pra você. Porque ela nunca teve essa experiência de pedir um exame aleatório, o paciente achou um lugar no Google e de receber o resultado com tanto cuidado. E eu pensava assim, não, vou aqui ficar nisso, porque tem um custo, né? Fazer anúncios tem um custo. Até que a outra parte do consultório ali, de retina, de catarata, seja estabelecida. E hoje em dia eu vejo que eu não quero abrir mão disso para minha prática, muito pelo contrário, né? Eu quero fazer cada vez mais, ainda vou ter vou colocar em prática meu sonho de ter um período só para eu sentar lá e ficar fazendo ultrassom durante algumas horas seguidas, que hoje em dia ainda misturo com o restante na minha agenda. Mas hoje em dia ainda o restante melhorou, né? Então minha agenda tem outros atendimentos e tudo mais, mas ainda assim o ultrassom costuma ser uma fatia considerável assim do meu faturamento. E tem sazonalidades, clínicas têm sazonalidades, início de ano, fim de ano, férias de julho. E o ultrassom, interessante, não respeita tanto essa sazonalidade. Então tem épocas que eu não faço tanta consulta ali e tal, mas sempre tem um examezinho de ultrassom pra fazer. E com o tempo, corre o risco de você ficar um pouquinho mais conhecido, as pessoas vão te encaminhando. Então hoje em dia eu já não gasto tanto com anúncios proporcional aos pacientes que vêm, porque sempre tem um ou outro médico ali que já me conhece, é mais próximo que eu, ou que a gente se conheceu ao longo desse tempo, que vai encaminhando para mim, né? E no meio disso veio também a parte de ensino, que era o que eu achava que eu ia ficar só na parte de ensino no início, mas que hoje em dia faz parte da minha prática diária mesmo, assim, como questão estratégica, de ter uma parcela ali dos meus atendimentos, do meu faturamento, vindo da ultrassonografia, de fazer exame mesmo. Gera paciente, negócio que você tá falando agora, e gera material para você produzir os conteúdos de ensino também. Não, exatamente. Você tá lá exatamente. com a pele no jogo lá, exatamente, né? Exatamente. Não, e o ensino ainda ajuda a referenciar ainda mais, né? Então, essa questão que ele buscava cada vez mais consolidando seu nome como referência no assunto, a pessoa que os alunos vão te buscar na hora de discutir casos e tudo mais. Sim. Então, assim, como o desenvolvimento de carreira, o tanto que faz diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Talvez ela seja provocativa e você pode falar sinceramente qual é a sua opinião sobre isso. Uma pessoa faz um fellow, por exemplo, de catarata, ela chega numa cidade, existe uma barreira muito grande para poder arrebentar, até passar pela arrebentação ali, né? Assim, se você quiser operar catarata, vai demorar um pouquinho para conseguir ter um volume, vai demorar para ter os pacientes confiarem em você, vai demorar para você conseguir ter um espaço dentro de uma clínica que alguém deixe você operar. Sim. Quando a gente fala de retina, tem várias barreiras também que as coisas demoram para acontecer. Qual que é o tamanho de uma barreira que você vê na prática para uma pessoa que quer ver ultrassom? Porque assim, você comentou agora de 2020. A gente está gravando agora em 2025, eu já te conheço como uma referência de ultrassom na minha cabeça há 10 anos. Na minha cabeça já tem muito mais tempo do que 2020. Então assim, se a gente tivesse que comparar as várias energias que a gente pode gastar em diversos campos da oftalmologia e que eu vejo que muita gente quer seguir um caminho de sucesso para outra pessoa e tal. Você acha que a ultrassonografia é uma barreira fácil de passar e que gera frutos de uma forma rápida? Ou você acha que por mais que ela seja fácil de passar, no final das contas não gera tanto, então não vale a pena ficar investindo nisso? E eu queria que você respondesse às vezes em mais de um cenário diferente, de repente numa cidade maior, numa cidade menor. Como é que você vê a oportunidade que o ultrassom traz para a pessoa se posicionar? Eu posso falar por mim mesmo, assim, porque a gente está aqui em São Paulo num lugar que provavelmente, quase certamente, forma mais pessoas em ultrassom no país. E como eu te falei, não é que eu já comecei estourando, né? Mas a barreira não foi... A barreira foi comprar o equipamento, certo? E isso é uma coisa muito minha, assim, mas eu tinha zero preocupação sobre em quanto tempo eu ia pagar aquele equipamento. Isso me ajudou a ficar mais tranquilo também. Eu falei, cara, eu quero ter isso aqui para oferecer isso, provavelmente isso vai me levar a algum lugar. Mas a barreira aqui em São Paulo foi baixa, porque de certa forma eu entendi que pouca gente estava investindo em fazer isso. Então tem muita gente fazendo, um ou outro tem o seu próprio aparelho, em situações muito específicas ali, muito fechadas. Outros vão para fora, volta, né? Vem aqui, estuda e vai para outras regiões.
E aí tem uma galera que faz pingado ali nos hospitais ou nas clínicas, mas é um negócio que às vezes pelo convênio já paga pouco, que repassa para quem tá fazendo o exame. Mas assim, eu acho que a minha barreira foi baixa para começar, porque eu considero que hoje em dia, depois desses 5 anos, que eu tive um retorno bom, assim, em todos os sentidos, por estar fazendo ultrassom e por ter me disposto a correr esse risco, né, de comprar o equipamento e tudo mais. E hoje eu vejo que tem mais um monte de gente que faz isso. E eu sou um encorajador das pessoas que estão aqui ou fora daqui, né. Agora, o ultrassom ele pode ser um facilitador. Eu lembro que faz algum tempo já que eu tive uma aluna que ela, na época a gente ainda não tinha certificado do MEC, mas ela falou assim, Roger, eu preciso de alguma documentação que eu fiz a mentoria com você. Porque tudo começou com mentoria, né? Era uma coisa meio individual ali, ou em grupo. Não tinha aula gravada. Porque eu passei num concurso e um dos pré-requisitos era saber ultrassom. Eu já faço, mas eu não tenho documentação nenhuma. Eu falei, olha, essa pessoa, fiz um documento lá, assinei, que teve uma carga horária tal, com tais conteúdos, tudo bonitinho. Então, ajudou ela a acessar isso, né? Tem um caso mais recente de uma outra aluna que eu achei uma coisa fantástica, assim, ela tá também num serviço grande no hospital, mas que é num hospital que é muito voltado para criança. E aí eu até ajudei ela falou assim, Roger, me ajuda a entender qual que é o equipamento que é o melhor, porque a gente vai comprar ultrassom para eu fazer aqui. Então, e aí deu certo o equipamento que a gente achava que ia ser o melhor e tudo mais. E aí eu imagino o tanto que essa pessoa vai adquirir de carga de conhecimento e de experiência estando dentro do hospital desse, sabendo fazer em criança, que geralmente são casos mais desafiadores, que são crianças às vezes sindrômicas e tudo mais. Ontem mesmo ela me mandou uma foto de examinando paciente com microoftalmo e coloboma e tudo mais. Então, é um facilitador para as pessoas se inserirem nesses meios, assim, né? E agora, quando você vai saindo dessa questão de facilitar o acesso, de uma maneira geral, ter o ultrassom para fazer vai abrir portas, de qualquer maneira, assim. Eu acho que a barreira é baixa de uma maneira geral. Respondendo mais diretamente, assim, pelo que eu vejo mesmo da experiência que eu tenho conversando com o pessoal. Seja pelas pessoas que têm a sua clínica e aí oferecer o exame ajuda a girar ali, né, e tudo mais. Seja por aquelas pessoas, mais de um caso também, assim, poxa, meu pai é oftalmologista, era cirurgião de catarata, ou cirurgião de retina, e aí não tem ninguém aqui na clínica que faça, então eu quero fazer para ajudar ele. Então, assim, tem bastante abertura e eu acho que a barreira não é tão alta assim, né? Até porque a relação de confiança, muitas vezes, não vai do médico, do paciente para o médico. Vai de médico para médico, né? Então, você confiar o seu olho a quem vai operar a catarata, às vezes é difícil tomar a decisão. A gente vê pacientes que rodam 1, 2, 3 médicos até decidir operar a catarata. Agora, o ultrassom, se eu conheço você, sei que você faz bem, eu falo, olha, vai lá nele que ele faz o exame bem. Então, a relação é um pouquinho diferente, assim, no sentido dessa barreira de adquirir a confiança do paciente, né? Isso aí dificilmente o paciente não vai em quem o médico indicou, né? Exatamente. Dificilmente. E aí, para não falar que é tudo bom, assim, uma coisa que eu sempre pensava que poderia ser um limitante em investir tanto em oferecer o serviço de ultrassom é que não tem recorrência, né? Então, pensando no longo prazo, você não tem pacientes que voltam para fazer ultrassom porque gostaram de você, entendeu? Ou que viram uma avaliação ou que vai indicar do Google, ou que vai indicar para outro. Então, isso é um ponto, não digo que é um ponto negativo, mas é um desafio. Porque realmente não dá para você trabalhar tanto no paciente, apostar tanto na recorrência, num bom relacionamento, porque não existe, né? É o cara que tem catarata, operou, acabou. Não, estrategicamente é o médico, né? É o seu colega que está resolvendo o problema. Então, você tem que ficar se fazendo ser lembrado o tempo todo para que as pessoas venham. Então, isso dá um trabalhinho, assim, né? Esses dias eu recebi uma paciente, veio com um pedido de um amigo meu, um amigo próximo meu. Aí, conversando com ela, eu falei, que legal, né? O doutor pediu pra senhora vir aqui fazer comigo, muito bacana, ele é meu amigo e tal. Não. Ele só me deu pedidos. Aí eu mandei mensagem e falei, aqui tá o resultado do exame. Mas
olha o meu cartão aqui, cara. Quando você precisar, você manda, putz, desculpa, esqueci. Então, assim, às vezes pessoas que são próximas, pela questão de tempo ali, não sei. Então, tem que ficar fazendo as pessoas lembrarem o tempo todo. Então, isso é um desafio. Não tem recorrência, você tem que estar o tempo todo ali insistindo, lembrando as outras pessoas que você está ali, que você está à disposição, para ter um fluxo contínuo, que realmente os pacientes, raramente o paciente volta mais de uma vez. Duas coisas interessantes dessa conversa toda é essa de abrir portas, que o Badaró falou, e para o retinólogo pode ser muito legal, e o mesmo acontece com o neurooftalmo. Sim. Porque acaba, qualquer coisa de doença grave ou baixa de visão maluca na clínica cai no colo do retinólogo. Sim. Então a gente, UVEA, então veite cai no retinólogo, neurooftalmo cai no retinólogo, os casos de ultrassom cai no retinólogo. Isso virar referência nisso e resolver problemas dos seus colegas pode tornar você referência maior e ajudar no seu crescimento profissional nessas 3 áreas. A outra coisa, e aí eu me orgulho muito de você estar junto com o Orbit nessa coisa, é o DNA de não segurar o conhecimento, não ter reserva de mercado, né? Você fala de formar pessoas, de espalhar o conhecimento pelo país, pelo mundo. Então, assim, não tem porquê, e isso está no DNA do Orbit, dar as ferramentas que as pessoas precisam para realmente fazer o negócio acontecer e aprender de verdade. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, e eu gosto de fazer podcast, eu adoro fazer podcast. Eu aprendo muito com as pessoas e tal. E assim, é legal que às vezes a coisa se repete em cenários totalmente diferentes, mas a ideia se repete, né? A gente conversou. Vou dar 3 exemplos aqui. Uma que você acabou de falar, mas eu vou explicar. Um é o que a gente já viu várias vezes com a Bárbara, né? A Bárbara está no interior da Bahia, resolveu falar que ia aprender fixação. Aprendeu fixação em um curso do Out of the Bag, que ela fez o módulo online e o módulo presencial. Ela se tornou uma referência. Assim, claro que eu tô abreviando, claro que não foi só isso, mas eu falo assim, ela já tinha uma habilidade muito grande, e aí com um esforço pontual de fazer o curso, né, ela conseguiu adquirir uma habilidade muito maior. Sim. Claro que ela já tinha um background antes, lógico. Sim. A gente estava conversando outro dia com o Thiago Hassi. O Thiago Hassi estava falando que ele já tinha uma habilidade como retinólogo, e ele resolveu adquirir uma habilidade nova, que era de fazer meta-análise, estudar meta-análise. Rapidinho se tornou uma referência nacional em meta-análise. Publicou um monte de coisa em 2 anos, e só temas quentes. Aprendeu muito, se tornou referência no assunto, se tornou uma referência em meta-análise e também nos assuntos que ele estudou. Então ele adquiriu ele saltou muito rápido, fazendo um curso sobre meta-análise. Uhum. Ele fez um curso sobre meta-análise. Uhum. E aí você falou a mesma coisa aqui. Você falou, cara, eu resolvi mudar minha vida e resolvi aprender ultrassom de verdade. Resolvi aprender de verdade. Fez o que tinha que fazer para aprender e você adquiriu uma habilidade muito maior e aí você destoou do mercado, né? Então eu acho que é isso. A pessoa que tem vontade de adquirir uma habilidade nova, para de mimimi, de falar que o mercado é difícil, que realmente é. Nunca foi fácil para ninguém. O mercado é difícil mesmo. Vai continuar sendo, não vai ter facilidade, não vai facilitar daqui para frente. Assim como nunca foi fácil antes, cada época tem dificuldades diferentes. Mas é para parar de mimimi e fazer o que tem que ser feito para poder adquirir uma habilidade diferente. A gente recebeu o feedback recente, eu não lembro o nome do aluno, mas falando da UVIT e elogiando muito a Heloísa e tudo. E com certeza você tem uns exemplos que te dão orgulho dentro da história sua, dos cursos de ultrassom, que é muito legal, né? Eu aprendo, eu fiz o curso, eu sou aluno do curso. Então, mando o caso pra ele, discuto. Já tem vários que eu não discuto mais porque não precisa, porque eu já tô mais confiante, enfim, adquiri. E já sabia fazer ultrassom antes, aprendi muito mais com o curso. Virei mais referência, enfim. É isso aí. A gente tá falando, assim, que você falou, o momento do mercado é desafiador. Justamente por isso que a gente tá falando de diferenciação em coisas pontuais que talvez fossem improváveis de ser um ponto de diferenciação. Então, assim, poxa, aprender a fazer meta-análise. Talvez a fixação seja um pouco mais óbvio, mas, poxa, o cara que faz a fixação, porque cirurgião de retina e de catarata são vários que não tem muita conforto em fazer gostam, às vezes não querem. Então a gente está falando justamente disso, assim, o mercado é desafiador, mas ainda assim a gente tem alguns pontos que não vou dizer que são fáceis, mas que talvez também não tenham um caminho tão longo para você ter uma diferenciação ali.
uma zona de conforto, vamos dizer assim, que você se identifique mais. Não tem como uma pessoa querer ser cirurgiã de fixação sem ter identificação, né? Só pensando no mercado, obviamente. Mas isso é muito interessante. E essa época em que isso é muito quando a gente tem uma coincidência entre o interesse por ensinar e essa coisa de crescer, assim, eu penso muito nisso, assim, é a época de maior produção, porque a sua curiosidade tá lá em cima. Tudo que chega pra você quer transformar em conhecimento, né? Então, assim, as melhores imagens que eu tenho, as melhores aulas que eu montei, lógico, a gente vai aperfeiçoando em vários detalhes estéticos, de didática, mas o calor ali do momento de, putz, eu tô crescendo nisso, é a hora muito boa de produzir conhecimento. Porque quando você tá na curiosidade, você quer, assim, compartilhar aquilo. Então, juntar as duas coisas é muito bom, no fim das contas. E é um estímulo enorme contra a rotina do trabalho, né? Então, assim, você ser apaixonado por um assunto e querer falar, nossa, que legal esse caso, vou perder um tempo aqui documentando. Ou quer ver eu ficar chateado, eu perder um vídeo cirúrgico que eu já... Não, uma coisa que o Roger fala sempre, é aprender com casos simples também. Caso básico, dá pra aprender muito se você estiver empolgado, né? Igual aquela questão de documentação do segmento anterior com uma ultrassonografia padrão, assim. Você consegue documentar o segmento anterior. Aí ele mostra isso lá no curso. Como é que você mostra o segmento anterior, mostra cristalino, mostra a câmara anterior no paciente que veio para fazer ultrassom de catarata. Assim. É uma coisa que eu sempre tenho que ficar tomando muito cuidado, porque às vezes eu estou examinando o paciente, eu estou muito focado em documentar. Eu quero documentar uma foto, quero documentar um vídeo. Mas em alguns momentos isso pode ser alguma coisa também para você... Tem exames que são muito rápidos, né? É igual a cirurgia de catarata, não tem por que ser demorada. Tem exames que são muito rápidos, porque são rápidos. Então eu falo assim, poxa, esse exame aqui já acabou, então eu vou aproveitar aqui para ir conversando com o paciente. Então eu vou conversando, olha, tá tudo bem, não sei o quê. E aí vou produzindo alguma coisa ali no mesmo tempo para tentar também gerar mais conhecimento. Tem imagem que só eu vejo, assim, que eu não fico compartilhando, mas que vira e mexe, eu vou lá, revisito. E pro paciente ele entende isso como uma coisa de valor, sabia? Ele acha que ele se sente mais bem examinado, né? Exatamente. Então... pra você justificar aquele tempo que a pessoa... Ainda mais aqui em São Paulo, às vezes o paciente demora 2 horas para chegar e fazer um exame de 5 minutos. Você vai lá, faz um encantamentozinho, fica um tempo, bate um papo ali. Eu faço meus exames de retinografia e OCT, e muita gente fala assim, você podia pedir para um técnico e receber lá na sala e isso... Mas eu acho que varia um pouco da dinâmica da clínica, e eu aproveito esse tempo para ter mais tempo com o paciente, e justamente para mostrar para ele. Então eu pego a retinografia e eu explico para ele o que é o nervo óptico, o que é a mácula, como é que está o OCT dele, como é que estava antes, e eu aproveito esse tempo para ter uma relação um pouco maior. Isso varia, é claro, dependendo da dinâmica da sua clínica e da quantidade de pacientes que você atende no dia, mas é interessante isso, né? Eu tenho 2 perguntas ainda. Então, primeira pergunta, o que são as principais coisas que as pessoas te perguntam quando vão falar sobre ultrassom? Principais coisas que me perguntam? Aquelas coisas de WhatsApp. Roger, o que você acha? O clássico é retina e aloide, né? Pô, Quem nunca, né? Quem nunca? Tem dúvida se isso aqui é retina descolada ou não. E eu já falei, né? 80%, 90% dos casos você resolve fazendo um passo a passo ali meio padrão, assim. E aí, às vezes, chegam umas imagens, e é engraçado, né, que tem uma aula só sobre documentação de imagens. Cara, como é que você vai documentar um caso para apresentar num congresso? Eu dou a dica. Eu falo, pessoal, aproveita essa aula para vocês documentarem as imagens pra gente, quando a gente for discutir, porque às vezes é muito a posição da gente que está discutindo o caso com um vídeo mexendo, mostrando a tela, é difícil. Pô, como é que eu vou julgar uma coisa que eu não tô conseguindo perceber o nível de ganho, detalhe, né? Então, às vezes vem, o que você acha? É retina ou é aloide? Aí eu vou ver, não tem o nervo óptico. Falo, olha, pra você começar a achar que é retina, tirando raríssimos casos que a gente nunca viu, tem que ter uma conexão ali com o nervo óptico. Então, não dá pra gente começar a raciocinar se não tiver. Então, parta do princípio de que se tem uma membrana aderida na bordinha da papila, você pode começar a suspeitar.
Cara, se não tem, ou dependendo da maneira que tá aderindo, você já não esquenta muito a cabeça. Por isso que o método e as dicas, os mnemônicos, os passo a passo são importantes por causa disso, né? Porque senão você fica viajando numa coisa que às vezes você mata de início, né? Então, acho que disparado, assim, retina versus hialoide. E eu não sei se em frequência, mas talvez em importância, assim. Em segundo lugar, vem justamente diferencial de tumores. Diferencial de tumores. Porque é justamente o que deixa a gente mais de cabelo em pé, assim, né? Eu vi um nevo, mas não tô achando aqui. Às vezes você não vai achar mesmo. Então, será que é um melanoma ou que não é? Vamos seguir o raciocínio. Qual que é o formato? Qual que é a refletividade? Tem vascularização interna? Putz, não vi a vascularização, o paciente já foi embora, você perdeu a oportunidade. Então, lembra que eu falei do tumor? Se você seguir ali um funilzinho, você vai conseguir. Então, acho que são os principais, assim, talvez não em frequência, retina e hialoide, com certeza. Mas as maiores dores, né? Mas são, exatamente. Como eu falei, assim, né, quem vai ter experiência com tumores vão ser poucas pessoas, proporcionalmente, mas a gente tem que saber como direcionar. E é o que eu tento ajudar o pessoal o máximo que eu posso lá. E a última pergunta, que aí não tem a ver diretamente com isso aqui, eu queria te perguntar como é que você vê essa oportunidade que ensinar ultrassonografia te trouxe como uma forma de ganho direto e indireto. Direto que eu falo financeiro mesmo, que você recebe para poder ensinar ultrassonografia. Que na verdade a principal pergunta é essa: como é que você vê essa vantagem que você teve de diversificar a sua forma de ganho, o seu jeito de fazer a sua carreira, a sua dependência em relação a uma clínica X ou Y, às vezes a velocidade do seu consultório próprio, enfim, como é que você vê o infoproduto te dá essa possibilidade diferente que não é o usual da maioria da cabeça dos médicos, né? Tá. Primeiro é o intangível, assim, é a satisfação mesmo. Porque eu acho que se for para eu escolher, se era para eu escolher ensinar alguma coisa, eu acho que o que eu tenho mais facilidade, assim, e afinidade mesmo para ensinar é isso, né? A gente estava conversando aqui. Eu acho que o mais que eu consigo fazer de melhor é ensinar técnica, sistematização, como fazer o exame. Doença a gente desenrola depois, mas é satisfação, assim. Eu acho que eu tenho na veia essa coisa de professor. Minha mãe era professora, meu pai também não é professor, mas sempre sentava para fazer exercício de matemática comigo, ensinar a fazer cálculo. Então eu tenho um pouco dessa veia. Até meu irmão, que não parecia muito ir para esse lado agora, também ensina coisa pra caramba em outro meio, não médico. Então tem uma coisa de afinidade e de satisfação. Acho que o primeiro é o intangível, assim. Tanto é que eu já fiz muito sem nem ter retorno financeiro, sim, ou sem saber precificar direito, e aí, enfim. Em termos e aí é difícil separar uma coisa com a outra, porque um vai alimentando o outro, né? Então, assim, ter afinidade me ajudou a ensinar, me ajudou a ter coragem para ter o aparelho me ajudou a produzir mais conhecimento, que me gerou mais paciente, que me gerou retorno. No consultório, 20, 30% do meu faturamento, lógico que algum mês que tiver mais procedimento, aí desponta um pouquinho, mas 20, 30% do meu faturamento vem de ultrassom. O que, pra mim, tá bom, dado a relação entre o tempo, a disponibilidade. Então, assim, é uma coisa que eu faço sem estresse nenhum, né? Mesmo quando eu tô cansado, mesmo quando às vezes eu tava afim de estar em casa, enfim, tem situações que você precisa estar mais presente, né? Para falar de um pré-operatório, por exemplo. Então, visto ali o retorno que me dá, acho que 20, 30% do meu faturamento, em média, assim, eu fico bastante satisfeito, né? Lógico que eu tenho que colocar um pouco para captar via anúncios, né? E como eu falei, isso de certa forma me possibilitou crescer ali junto com a minha esposa dentro do consultório, né? Eu ainda não trabalho só por conta própria, em parte também para deixar ela primeiro. Então, graças a Deus, agora ela tá meio que andando sozinha por conta própria, a gente tá crescendo.
quanto também a parte do infoproduto. Então, vamos dizer que o extra, né, da nossa vida financeira assim, vem de infoproduto, né? Que não é uma coisa... não fiquei rico por causa disso, né? Mas, por exemplo, tá ajudando, e a gente já conversou sobre isso, né? Tá ajudando a gente a colocar em prática o sonho de ter uma clínica própria ali, estruturada do jeito que a gente quer. E eu acho que a gente tem que fazer as coisas para isso mesmo, né? Agora, puxando a sardinha do Badaró, né? Que eu também sou aluno dele, do Valorize, essa questão de mentalidade, assim, tudo mais, tem sido bastante importante para colocar isso em prática. Mas é isso, maior satisfação pessoal, identificação. Depois, eu acho que o dia a dia, eu achava realmente que eu ia ganhar mais dinheiro com o infoproduto do que sendo médico, mas hoje em dia minha convicção é oposta. Eu acho que o longo prazo é exercer a medicina no dia a dia, no frente a frente com o paciente. Eu acho que isso tem maior potencial. E aí o infoproduto ajuda a gente a alavancar algumas coisinhas na nossa vida eventualmente. Legal, isso aí ilustra como a gente no Orbit criou o Orbit meio para resolver dores nossas, que foram nossas no passado, ou que ainda no presente. Você vê que você é aluno dele, ele é aluno seu, e tem isso muito, né? Eu sofro às vezes de não conseguir assistir tudo que eu queria assistir dentro do Orbit. E é isso, eu acho que... E também, outra coisa que você falou que também é pessoal minha, eu gosto de ensinar, gosto dessa questão, mas não penso de jeito nenhum em deixar de atender, sabe? Então, eu acho que ter as duas coisas também é legal no equilíbrio na carreira, na satisfação pessoal. Só para complementar também, eu costumo falar, né, que a minha sexta-feira de manhã nunca pertenceu a mim, assim, desde que eu tava na residência, toda sexta-feira, depois que eu saí, toda sexta-feira de manhã eu tô no Hospital das Clínicas como voluntário. Sim. Então é a parte também de devolver ali a oportunidade que eu tive de aprender dentro do serviço, e que ali eu, obviamente, não tenho interesse financeiro nenhum. Então é por puro, realmente, retribuição ali, e por gostar de estar ali e ter, além de tudo, a honra de ter substituído pelo menos uma partezinha do que o professor Karani fazia ali, né? Sem querer chegar aos pés dele, mas eu assumi um ambulatório que era dele, então eu tomo conta disso com muito carinho. Eu acho muito legal a gratidão que você tem por isso, você sempre fala, né? Foi uma pessoa muito importante, realmente, que me levou pra dentro dessa parte de ensino, assim. A identificação começou... Ele dava aula pra gente de outras coisas, de óptica e tal, além de ultrassom, né? Dava até aula de grego, de latim... Mas imagina, na residência, senta aí que eu vou te ensinar latim. O cara não quer aprender nem a refração. Não fazia parte de ultrassom em grego. Mas ele não fazia parte. Ele deu algumas aulas assim extra para quem queria ir lá, mas ele sempre usava isso para fazer a gente entender as coisas. O que significa afasia? Vem do... Tem até um módulozinho lá de ultrassom, um caderno de ultrassom que ele chegou a fazer, que de vez em quando eu posto lá, o pessoal me pergunta: onde compra esse livro? Não compra, não tem como comprar mais. Que ele explica muito isso, né, da origem das palavras, e ajuda a gente a entender muita coisa. E eu peguei muita coisa do jeito dele ensinar também. E é isso, né? Eu queria ter aprendido um pouco mais aí com ele ainda. Acho que a gente vai continuar tendo esse sentimento de que sempre quer aprender mais, né? Massa demais, Roger. Obrigado de novo. Obrigado, Felipe. Valeu. Moçada, acho que deu para aprender mais ainda sobre ultrassom. Mindset, né? De aprender, continuar aprendendo sempre. Caminha esse podcast para quem tiver que aprender um pouco mais sobre isso. Se você gostou, se fez sentido para você, curte aqui para que o YouTube entenda que faz sentido entregar esse conteúdo para outros médicos também. Um abraço e até o próximo podcast da Orbit. Abraço, até a próxima.